Oi, Thaís. Deu certo? Já te coloquei na Opa, tudo bem? apresentação Deu já. certo aqui. Agora Tudo bom? resolveu. Show de bola. Tudo bem? Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente. Boa tarde, Guilherme. Um prazerzão estar presente aqui, compartilhar conhecimento um pouquinho, apresentar para vocês um esporte novo, né, que muita gente não conhece. Quem não acompanhou o Esquenta aí, a nossa live, provavelmente vai estar vendo algo realmente muito novo, né? Então, é um prazer poder estar presente aqui para poder passar esse conhecimento para vocês. Thaís, deixa eu te Show. apresentar rapidinho. Assim, Me de forma bem apresentar um breve, pouquinho a live? depois. É, pode ser. Então, vamos lá. A nossa Show. primeira palestrante é a professora mestre Thaís Xavier, com a palestra Salvamento Aquático, História, Alto Rendimento e Prevenção de Afogamentos. Thaís, muito obrigado, não só pela nossa live dessa semana, mas pela sua participação aqui. E eu tenho certeza que vai ser uma excelente apresentação, porque você é muito dinâmica e a gente percebe quando você fala o prazer que você sente pelaquilo que você faz. Tá certo? Você quer tentar fazer o Com compartilhamento aí para eu certeza. te ajudar, aí depois você segue sozinha. Pode ser, deixa eu colocar aqui a tela, né? Compartilhar a tela, para ver se vai ficar certinho aí. Tá bom. Ver se vocês estão vendo a apresentação aí. Isso, tá chegando. Show. Como é que tá abrindo ainda? Aí coloquei no modo de apresentação. Tranquilo? Todo mundo consegue ver? Tá bom. Sim. Clique em ocultar aí, por favor, Tá nessa conseguindo mensagem, ver? Thaís, para tirar da tela. Show. Senão vai ficar. Vai ficar na frente. Isso. Thaís, eu vou te deixar Beleza. sozinha aí para apresentação, mas fica à vontade que eu estou te observando aqui. Tchau, tchau. Um Show. abraço. Vamos lá. Um abraço. Então, pessoal, boa tarde, bem-vindos aí novamente. Vou estar, assim, sendo bem dinâmica, mas também o nosso tempo é reduzido, então não vou me estender tanto, mas já vai ser o suficiente para vocês conhecerem e tomarem um gosto um pouquinho pelo esporte, que eu sou suspeita para falar, porque eu sou um pouquinho viciada aí, não só no salvamento aquático, mas em toda a parte dos esportes aquáticos. Então, eu também aprenderei muito durante esse seminário que vocês estão presentes, tá bom? Sou atleta de alto rendimento e também sou professora, né? Sou profissional de educação física, mestrado em ciências da atividade física, tá? Sou sargento da Marinha do Brasil e hoje campeã e recordista mundial nessa modalidade que eu vou estar apresentando um pouquinho para vocês, que é o salvamento aquático, tá bom? Bom, vamos lá. O que seria o salvamento aquático, né? Vamos começar pela definição, pelo basicão. Aí tem uma foto já mostrando alguns dos equipamentos que são utilizados, tá bom? E a gente vai falar sobre eles também futuramente. Já vão estar visualizando na prática aí, né, nessa foto. Mas vamos principalmente para definir o que seria esse esporte, né? É um esporte utilitário, ele engloba um conjunto de modalidades esportivas que simulam resgates reais, né, em variados ambientes aquáticos e usando diferentes tipos de equipamentos. Então, as provas elas ocorrem tanto em piscina, quanto em praias, quanto em lagos, quanto em rios. Isso vai depender muito do local sede escolhido para a competição, tá bom? Então, aí já temos duas fotos, né, que ilustram bem dois ambientes completamente diferentes. Um ambiente aquático de piscina, mais controlado, um ambiente de praia, onde temos provas também que envolvem apenas habilidades terrestres, a gente vai falar sobre elas também mais à frente, tá bom? Vocês vão entender um pouquinho melhor essa dinâmica. Então, todas as provas, elas simulam realmente um resgate real que acontece diariamente, né, para evitar que pessoas venham a óbito, né, por afogamento ou venham a ter algum outro tipo de complicação. E ela é regulada pela International Life Saving Federation, que é a nossa federação aí internacional de salvamento aquático. Né? Ele é um esporte que, como eu falei anteriormente, né, ele tem um valor aí humanitário. Por quê? Porque ele tem esse papel perante a sociedade de minimizar as emergências aquáticas, além de desenvolver valores, técnicas e algumas capacidades físicas específicas para prevenção em afogamentos.
Esse esporte, gente, já é reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI, né? Ele atrai participantes de cerca de 40 nações aí, ou seja, já temos um número bem grande de participantes a nível mundial, em vários países que já têm as suas seleções, né? Os eventos internacionais mais importantes, tá? Que ele está incluso dentro do panorama ali, são os Jogos Mundiais Militares, onde eu pude fazer parte da seleção brasileira que representou na China, em Wuhan, em 2019, e os Jogos Mundiais Não Olímpicos, que também é um evento enorme, onde inclui os principais esportes que ainda não viraram olímpicos. E tá aí uma deixa, que a gente vai falar mais para o final da apresentação também. Aqui no Brasil, né, o esporte é regulado pela CDMB, no meio militar, né, que é a nossa Comissão Desportiva Militar do Brasil, e internacionalmente pelo CISM, tá, que é o órgão militar que também está aí sob controle da modalidade no âmbito militar. Beleza? Vamos para as vantagens, assim, no geral, de se praticar o esporte, né, e de quanto ele pode contribuir para a sociedade. A gente já falou um pouquinho sobre a missão mundial na prevenção e afogamentos, né, mas a gente também tem um melhor preparo dos guarda-vidas, né, que são grande parte dos praticantes, né, eles realmente são atletas de competição, de alto rendimento, mas também dão serviços nas praias, né, nos ambientes aquáticos variados. A gente fala muito em praia, porque é um pouco mais a nossa realidade aqui no Brasil, né? Vamos falar sobre isso também, mas isso ocorre em todo e qualquer ambiente aquático, tá bom? Ele ajuda a desenvolver essas habilidades, né, específicas para salvar as pessoas que podem vir a estar numa emergência. Então, todo atleta, também apenas atleta de alto rendimento, ele tem o curso de emergências aquáticas, é importante a gente citar isso, tá bom? E aí a gente vai melhorando toda essa dinâmica dessa problemática geral, que é a questão dos afogamentos no Brasil e no mundo, tá bom? A ILS, está aqui novamente citando, né? Ela organiza as competições internacionais de salvamento aquático, que é a nossa federação aí. E aí vamos para um pouquinho de história, tá? É importante a gente citar como tudo isso começou. O objetivo inicial é esse, né, de preparar cada vez mais os guarda-vidas, sentiram que havia essa necessidade de manter os guarda-vidas cada vez mais motivados e engajados num programa de treinamento. E lá em 1891 foi criada a primeira Sociedade Real de Salvamento Aquático, dentro de um encontro realizado em Londres, na Inglaterra. Dali começaram a ser desenvolvidos manuais, técnicas e o primeiro esboço do esporte, né? Ali a primeira construção, onde começaram a levar o salvamento aquático como realmente um esporte por si só. Ainda não tínhamos participantes suficientes, né? Mas ele foi se desenvolvendo, foi atraindo cada vez mais espectadores. E aí, em 1900, teve o primeiro congresso internacional sobre afogamento. Dali já teve uma primeira competição, tá, em algumas pequenas provas, em Paris, na França. E a partir dali, a gente foi tendo algo mais próximo do esporte mesmo, pois ali houve a primeira competição oficial. O primeiro campeonato mundial, onde a gente teve um número grande de participantes de nações, só veio acontecer em 1988, tá? Em Gold Coast, na Austrália, né? A Austrália que é um grande berço do esporte, né? Lá a gente tem o esporte sendo difundido tanto no âmbito militar quanto no âmbito civil, tá? E foi onde realmente o esporte deu um boom um pouquinho maior, onde a gente teve grande número de nações e a partir daí o esporte começou a ser reconhecido cada vez mais, tá bom? Aí vamos falar um pouquinho no contexto Brasil, tá? Aqui as coisas começaram a tomar forma em 2014, onde a Marinha do Brasil, né, já sabendo, juntamente com a CDMB, que a gente falou, soube que o esporte voltaria a fazer parte ali do programa dos Jogos Mundiais Militares, ou seja, precisaríamos, em 2019, ter uma equipe forte do Brasil que pudesse vir a competir a nível internacional. Então, lá em 2014, a equipe de Pentato Naval da Marinha foi enviada ao Campeonato Brasileiro de Salvamento Aquático em Vitória. Esses campeonatos já vinham acontecendo, tá, sob controle da Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, reconhecida pela ILS,
Então, no meio militar, foi aí a entrada de uma força armada, marinha, né, na participação aqui nos campeonatos no Brasil. E aí, esse intuito de enviar essa primeira equipe era de colher informações para implantar a modalidade dentro dos regulamentos específicos do CISM, que é o órgão militar, que faz parte aí do controle da modalidade, e da ILS, também pensando na parte civil da coisa. Desde então, a equipe veio se fortalecendo com a entrada, além dos bombeiros militares, né, que já faziam um excelente papel, houve a entrada de atletas de alto rendimento, né, dos programas olímpicos, das Forças Armadas, tanto na FAB quanto na Marinha. Tá? Então, hoje a gente tem atletas aí representando principalmente dos bombeiros militares, a gente vai ver fotos aqui, os atletas da Marinha e os atletas da Aeronáutica, da Força Aérea Brasileira, tá bom? E aí a gente teve essa sequência de campeonatos, onde as equipes foram só se fortalecendo, né? Em 2015, a gente teve o primeiro campeonato ali internacional, já com a participação da equipe brasileira, que foi na Argentina, o Campeonato Sul-Americano. Logo após, a gente já participou do Campeonato Mundial Militar, que foi na Suécia, em 2016. Em 2017, teve a International German Cup, lá na Alemanha, tá, onde uma equipe reduzida foi enviada, mas teve excelente desempenho. E aí as coisas começaram a tomar cada vez mais forma, a equipe masculina e feminina ficando bem forte. O torneio internacional do CISM, em São Petersburgo, em 2018. E aí o ápice, que seria os 7º Jogos Mundiais Militares, vamos falar um pouquinho deles aqui agora, que foram no ano de 2019, na China, em Wuhan. Essa é a equipe militar brasileira, que esteve presente em 2018, no torneio internacional da Rússia. Tá? A gente foi com participantes da Marinha, dos Bombeiros, da Força Aérea e do Exército Brasileiro. Esse foi um campeonato onde a seleção ficou bem completa, a seleção militar, né, com todas as forças e forças auxiliares, tá bom? Essa foto das meninas aí foi nosso revezamento, eu estou aí na foto também, foi o nosso revezamento que já em 2018 bateu o recorde mundial militar do revezamento medley, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho, hoje vai ser difícil de me aprofundar dentro das provas, porque o nosso tempo é curto, mas aí já tinha sido batido o nosso primeiro recorde mundial militar. Logo após, na China, essa aí é a equipe que esteve presente lá na China, é um evento tão grande quanto os 7º Jogos Mundiais Militares, é o segundo maior evento aí depois das Olimpíadas, propriamente dita, tá? Então, a gente conseguiu conquistar, somente com o salvamento aquático, 10 medalhas para o quadro de medalha geral, o que posicionou muito bem o Brasil, né, no ranking, ficando em 3º lugar, somando todas as modalidades. Então, no salvamento, trazendo 10 medalhas, teve um desempenho fantástico, que colaborou muito para o quadro de medalha geral aí. E lá, novamente, a gente bateu o recorde mundial no revezamento 4x50 medley feminino, além de ter conquistado diversas outras colocações muito importantes, tá bom? Para vocês terem uma ideia, né, de como o esporte é tão detalhista assim como a natação, propriamente dita, a gente venceu a equipe da China por 13 centésimos apenas. Tá? Ganhamos as anfitriãs e batemos o recorde mundial por bem pouco. Então, cada detalhe realmente conta. E aí a gente vai falar um pouquinho das provas, né? Eu falei aqui para vocês do 4x50 medley, né? Que é uma prova bem dinâmica. Depois eu vou estar disponibilizando para quem quiser aí. Tem no final o meu e-mail, meu Instagram. Quem quiser ver mais vídeos, eu posso passar links, né? Para vocês acompanharem um pouquinho mais do que eu estou falando. Mas, assim, é difícil a gente até descrever, porque são mais de 20 provas. Aí estão descritas as provas individuais, as provas de revezamento. Hoje a gente tem até um pouco mais de provas do que essas, que a gente já tem o revezamento misto, que foi incluído, assim como na natação temos o revezamento misto, no salvamento aquático foi incluído recentemente no calendário de competição o revezamento misto também. Então, assim, são provas bem dinâmicas, como a gente falou, que simulam resgates reais e que envolvem diversos equipamentos que a gente vai estar olhando aí logo após. Só para detalhar um pouquinho mais a questão do
do revezamento, que a gente foi recordista, né, lá na China, a gente teve... essa prova, ela é basicamente a primeira pessoa nada 50 metros nado livre, tá bom? É simples, assim como segue as regras da FINA. A segunda participante, segundo participante, nada 50 metros com nadadeira. A nadadeira que a gente vai ver aqui, ó, eu vou até acelerar um pouquinho mais. Essa é a nadadeira do salvamento aquático. Ela tem a paleta de carbono, tá? Ela tem uma amplitude de paleta bem comprida, diferente dos pés de pato tradicionais de natação. Né? Então, ela tem um deslocamento aí bem veloz, bem rápido, tá? Até realmente para simular um pouco mais os resgates, que precisam ser rápidos, né? A ação precisa ser bem rápida. Então, a segunda pessoa do revezamento nada completo ali com nadadeira. Normalmente é feito o nado totalmente submerso, de ondulação, porque é o mais rápido, mas ele também não é obrigatório, o atleta pode ir de crawl, por exemplo, no estilo livre. Tá? E aí a terceira pessoa, ela nada clipada a esse... com ele na cintura, né, a faixinha do rescue tube, que é o tubo de resgate, esse objeto amarelo que vocês vão observar aí. Tá? Ele é uma boia, é um objeto de flutuação. Tá? E a terceira pessoa nada 50 metros livre, carregando essa boia pendurada no pescoço através de uma corda. Ao chegar na outra borda, a quarta participante já está esperando dentro da água, vestindo as nadadeiras, e aí ela desloca a terceira participante, ou o terceiro participante, né, que veio com a boinha, ele segura e bate perna, enquanto o outro nada crawl completo e desloca até a borda final. Tá? Essa dinâmica, essa prova ela é bem dinâmica, na verdade, é o que eu queria falar para vocês, é que é muito legal de se assistir, o vídeo também está no meu Instagram, posso passar para quem tiver mais interesse em aprender sobre o esporte. E por diversas vezes a liderança muda durante o trajeto, né, durante a prova. Então, é uma prova bem legal aí. Outras provas, de piscina principalmente, a gente usa o manequim, que é esse laranjinha que está aí no vídeo de vocês. Ele foi feito para simular até um ser humano mesmo, tá? Ele pesa em torno de 70 quilos quando ele está totalmente cheio de água. Então, é um desafio tanto carregar ele, né? Tem algumas fotos aqui, ó. Eu vou voltar um pouquinho. Essa foto, na verdade, essa daí sou eu, nadando, tá? E deslocando o manequim, né? Ele tem que estar abaixo da linha do ombro do nadador e com as vias aéreas voltadas para cima. Existem várias regras também de desclassificação. Então, a gente também tem que seguir alguns requisitos aí para poder validar, né, a prova durante o campeonato. Tá bom? É só para vocês terem uma ideia aí, que não é uma tarefa muito fácil. O outro braço, ele gira unilateral o tempo todo, então há uma certa sobrecarga, né? O treinamento tem que ser muito bem estruturado. E além desses equipamentos que estão aqui, né, que eu já mostrei para vocês, o manequim, o tubo de resgate e a nadadeira, também existem diversos outros, que eu também não vou conseguir mostrar todos para vocês, mas eu vou mostrar aqui esse primeiro aí do vídeo de vocês acima, né? É a redinha, que a gente chama, né? Que é o obstáculo, meu nome oficial. Ele fica na piscina, preso, tá? Na altura dos 12,5 metros, das duas bordas, das duas cabeceiras, tanto da cabeceira principal quanto da cabeceira oposta. E as provas, o atleta tem que golfinhar por debaixo dele, né? Passar por debaixo para transponer esse objeto, que é um obstáculo, como se fosse algo que estivesse impedindo realmente que o resgatista, né, passasse reto, precisasse descer e trabalhar também as questões relacionadas à apneia. Então, esse obstáculo tem provas de 200 metros, tem provas de 50 metros, tá? Ele tem 70 centímetros aí de profundidade e ele fecha a raia de ponta a ponta, né? Ou seja, no mínimo aí 2,40 metros, tá? Mas nem sempre isso é regra, ele só precisa realmente fechar de ponta a ponta a raia, e 70 centímetros aí sim é um padrão, tem que estar sempre nessa profundidade aí, a rede, tá? Temos mais dois equipamentos aí que vocês podem ver, eles são equipamentos de praia, tá? É o pranchão, onde a gente rema ajoelhado, ele é um objeto bem difícil no início,
né? Para quem não tem noção nenhuma de surf ou qualquer coisa do tipo, se equilibrar para remar ajoelhado é uma tarefa tanto, né? Requer uma adaptação, mas é uma das provas também mais emocionantes, as provas de praia, as provas de águas abertas, assim, né? De outros ambientes fora a piscina, elas também são bem legais de se acompanhar. E esse outro equipamento aí que vocês podem ver, a menina remando, né? A gente chama de surf ski. Ele é uma espécie de canoa aí, de caiaque, né? Mas na verdade ele é bem difícil de ser remado, principalmente por conta do equilíbrio, né? E ele atinge velocidades que chegam a 18 km por hora. Ele é uma embarcação, né, bem veloz, tá bom? Então, vocês já podem perceber que um atleta de salvamento aquático, ele tem que ser bem completo. Não basta apenas ter habilidades relacionadas à natação, né, mas tem que ter o controle sobre todos esses equipamentos, o que é uma tarefa bem difícil, né? Então, precisa ser realmente quase que um super atleta. E aí a gente passa para a importância efetiva do esporte, que a gente já citou um pouquinho ali no início, né, sobre a questão dos afogamentos em si, tá? Que a gente vai ver alguns dados aqui bem alarmantes, tá? A gente fica até um pouco triste por conta disso, mas o esporte vem para tentar mudar um pouquinho esse cenário aí, tá bom? E a gente, primeiramente, definir o que é o afogamento de maneira bem simples, né? É a questão da aspiração do líquido não corporal, submersão ou imersão, né? Onde normalmente ocorre ali de maneira rápida e silenciosa, ou seja, é um perigo iminente e a gente precisa reverter essa situação através de diversas estratégias que eu vou falar um pouquinho aqui também. O afogamento em si, ele pode causar diversas complicações no organismo, né? Que começam ali com uma asfixia, pode chegar a uma parada respiratória e efetivamente vir a óbito. O ser humano pode levar até a morte por conta de um afogamento. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre como evitar que isso aconteça, né? O que pode ser feito para que esse ser humano não venha a óbito ou tenha qualquer complicação efetiva relacionada aos afogamentos. Nosso país, principalmente, né? A gente enfrenta esse problema de maneira bem exacerbada, né? São 8.000 quilômetros de costa, a gente tem a temperatura média de 22 graus Celsius, ou seja, um clima realmente tropical, o que favorece a questão de pessoas estarem mais envolvidas com atividades aquáticas. E aqui nós temos o maior número de resgates do mundo, né, devido a esses fatores principalmente, né, porque patrulhar toda essa costa é uma tarefa bem difícil aí, devido a essa enorme extensão. E aí a gente traz aqui alguns dados já mais significativos, dados estatísticos, que no mundo 10 pessoas se afogam e uma morre a cada minuto. E aí quando a gente transfere isso para o Brasil, né, são mais de 6.000 pessoas afogadas por ano. Isso dá uma média de 18 pessoas afogadas por dia. Tá? O número é bem maior do que a gente efetivamente imagina. Né? Então, em termos de ranking, né, de causas de morte, a gente tem aí como segunda maior causa de morte dentro da faixa etária de 1 a 9 anos, terceira maior causa de morte na faixa de 10 a 19 e quarta maior causa de morte na faixa de 20 a 24 anos. Ou seja, dentre outras diversas causas de óbito, né, a gente tem um afogamento aí basicamente no top do ranking. Tá? E eles são mais comuns durante o verão, efetivamente por conta dessa temperatura mais elevada, né? Clima mais tropical, onde as pessoas frequentam com mais vezes, né, os ambientes aquáticos. E uma das principais causas é realmente o desconhecimento das condições do local do banho, né? E essa falta de habilidade também no meio líquido pelo banhista. Aqui está o quadro, tá? Para vocês poderem ver as outras causas também, né? Basicamente, o afogamento ele aparece aí de maneira bem
bem alarmante. Tá? E ele pode ser realmente evitado através das estratégias simples de prevenção. A gente vai falar um pouquinho também, tá? Eu não vou me estender muito, mas já é uma pequena introdução. Então, os locais, as águas, onde efetivamente ocorrem esses óbitos, tá? Esses afogamentos não intencionais que chegam a óbito. A gente tem as águas naturais, a gente pensa muito em praias, efetivamente, mas as águas doces, né, os locais de água doce, normalmente são mais perigosos, porque temos bastante, né, aí pode ver que em primeiro lugar aparece 25% são em rios com correnteza, onde o socorro é um pouco mais difícil de ser realizado, né, então é mais a chance de óbito ela é bem maior. Represas. E aí chegam as praias oceânicas, onde a gente tem 15% das águas naturais. Tá bom? E aí as águas não naturais, que são um pouco mais difíceis, né, de acontecer, mas a gente também tem casos, né, em banheiros, em caixas d'água, em baldes, em máquinas de lavar, por incrível que pareça, para bebês, casos de bebês, né, isso aí é bem triste também. Galerias de águas fluviais, piscinas e poços, tá? E durante o transporte com embarcações também é considerado uma taxa pequena, mas também já aí para ser citada. Quanto à relação da piscina, efetivamente, né, existe um maior fator de risco para crianças, principalmente, porque há um descuido na supervisão realizada pelo adulto. Tá? Os afogamentos ele têm um risco 200 vezes maior do que o acidente de trânsito por tempo de exposição. Ou seja, o que isso quer dizer para a gente? Que realmente é muito rápido. O afogamento, ali, às vezes, basta questão de 2 minutos, 3 minutos, e já pode ter uma complicação bem séria, né, ou realmente vir a óbito. Então, a supervisão, né, de um adulto durante uma criança exposta ao ambiente aquático, ela deve manter ali no máximo um braço de distância, né? Essa é uma regra básica. Ou seja, a gente tem que estar sempre de olho em crianças, principalmente, que a gente viu lá, né, que é a segunda maior causa de morte em crianças. As piscinas, elas são responsáveis por 2% dos casos de afogamento e 53% desses afogamentos são em crianças, ou seja, é bem comum realmente acontecer em crianças. Falando especificamente em piscinas, tem 49% em residências, exatamente porque a fiscalização, né, esse acompanhamento, ele é um pouquinho mais difícil de ser realizado, né, 10% com prática de esporte em clubes. Realmente clubes e academias têm pelo menos um guarda-vida ali, né, ou pelo menos deveriam ter, perante a lei, perante tudo, mas ainda acontece. Tá? Em escolas e outras instituições temos 7%, domínios, e 3% em fazendas. Tá? Das questões dos casos de piscina, estima-se que 84% dos casos eles são documentados efetivamente. Ou seja, ainda há um gap aí entre o que realmente acontece e o que a gente tem documentado. E aí a gente fala um pouquinho já da parte financeira, né? Qual que é o impacto financeiro que o afogamento tem para a sociedade. Isso aí foi um cálculo feito, tá? Considerando o levantamento do custo direto do pré-hospitalar e hospitalar, e mais a questão da perda de produtividade associada, das sequelas que podem vir a ter das pessoas que sobrevivem ao afogamento, e mais os custos familiares, né? De enterro, translado, tempo. Então, chegamos num custo médio de 210 mil para cada afogamento, né, que vem efetivamente a óbito no Brasil. Ou seja, no geral, só com o problema dos afogamentos, existe essa média de 1,4 bilhões ao ano gastos. Tá? Isso só no Brasil mesmo, ou seja, os números são realmente falam por si só, né? Os números estão aí para mostrar para a gente que esse quadro precisa ser revertido. E aí a gente chega num ponto muito importante, onde existe essa cadeia de sobrevivência do afogamento, onde todo mundo pode fazer a sua parte, né? O que a gente fala. Essa frase que está embaixo sobre prevenir é salvar, ela é muito efetiva, porque se a gente para nesse primeiro elo verde, o afogamento efetivamente não vem a acontecer. Existem diversas estratégias para essa prevenção, que são basicamente de instrução, né? Ali
Isso aí já entrou a gente já falou um pouquinho sobre conhecer o local de banho, ter algum tipo de habilidade ali aquática, praias principalmente, saber observar onde existe uma corrente de retorno, o cuidado com as crianças, como a gente falou também, né, as piscinas, saber onde tem ralos, tá bom? Onde pode ter uma certa sucção ali, porque é algo que acontece muito também, eles saber onde está a bomba para saber desligar, principalmente em piscinas de casa, a gente viu que residências são os locais que realmente acontecem mais emergências aquáticas. Tá na praia, sempre perguntar ao guarda-vida que está lá qual é o melhor local para banho, se você quiser se banhar, né? Então também é uma estratégia ali básica, mas que pode salvar vidas. A questão da ingestão de bebidas alcoólicas, evitar durante esse período que você pode estar exposto a um ambiente aquático, se for possível, tá bom? E aí a gente pode citar diversas coisas, mas aí se a gente para ali, não chega ao ponto de a gente passar para o segundo elo, né, que seria o reconhecimento do afogado e ligar 193. Esse é o que a pessoa que está avistando ali uma pessoa em emergência pode estar fazendo. Reconhecer, perceber que ele está numa situação de emergência e ligar 193, que é para poder pedir o socorro especializado, tá bom? Passando desse elo, o terceiro elo, ele está ligado à flutuação, porque a gente sabe que essa questão do afogamento, ela só ocorre se as vias aéreas da pessoa estiverem embaixo d'água, né? Então, se você evita a submersão através de algum objeto flutuante, você já, além de ganhar tempo, pode evitar já aquele afogamento, porque normalmente a pessoa está em uma situação ali mais desesperada, então você ter um objeto que flutue já vai ajudar bastante. Isso aí a gente pode improvisar sempre em praias, assim, com isopores, não necessariamente boias, né? Mas a gente tem que tentar sempre olhar à volta com o que pode ser usado naquele primeiro momento de emergência, né? Isopores, bola, por exemplo, sempre tem alguém ali na praia, né? Ou piscina, jogando maltinha, alguma coisa, uma bola já é suficiente para a pessoa se agarrar e conseguir manter a cabeça fora d'água, tá bom? E aí a gente passa para o quarto elo. Remova da água somente se for seguro a você. Isso daí é uma coisa bem comum também de se acontecer, de a gente ter uma única vítima e aí acabar tendo duas, porque a pessoa não tem instrução, não tem conhecimento dessas informações, né? E acaba indo querer socorrer, mas não tendo habilidade para isso, e aí viram duas vítimas. Então, remover da água, agir efetivamente próximo da vítima, somente se for seguro para a pessoa que vai estar ajudando, para o resgatista, tá bom? E aí, se não ocorre tudo isso, a pessoa tem que passar para o suporte básico de vida, tá? Onde são feitas as manobras necessárias aí pelas pessoas especializadas. Logo após, é importante observar os sinais, né? Se a pessoa estiver reagindo bem, mas ficar alguma coisa ali, é importante ir ao hospital, né? Caso seja necessário. Mas se a gente para lá no início, né, no elo verde da prevenção, a gente não chega no elo vermelho, né, onde efetivamente as pessoas já estão mais próximas de vir a óbito ou de ter alguma sequela grave por conta disso. Tá bom? Então, compartilhar essas ideias, compartilhar essas informações é extremamente importante. E aí a gente está falando da importância do esporte, né, de poder agir em cima disso, compartilhar conhecimento e minimizar essas causas de afogamento e os óbitos por afogamento, efetivamente, tá bom? Aqui temos mais algumas fotos, eu tenho um videozinho aqui, também posso passar esse link, esse vídeo aqui, na verdade, ele é do nosso evento em 2018, tá bom? O nosso tempo tá curto, né, para ir me estendendo um pouquinho, então não vou passar ele para vocês não, mas fica aí o link, se quiserem pedir ele também depois. Ele mostra um pouquinho da dinâmica do esporte, do que aconteceu no nosso campeonato em 2018 na Rússia. Tá? Tem vários flashes de provas, onde vocês podem ter uma melhor noção. Aí temos um atleta transportando, né, o nosso manequim clipado pelo Rescue Tube, pela tubo de resgate. Também é um tipo de prova do salvamento aquático. A gente não só reboca ele junto ao corpo, mas também usando a boia, né, o tubo de resgate, que é também o que acontece bastante no mar, né? O equipamento muito utilizado pelos bombeiros.
E aí vem um pouco da cereja do bolo, que eu falei lá, que o esporte ele já é reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional, tem grandes chances de virar esporte de apresentação para 2024. A gente sabe que com o cenário atual da Covid, principalmente, talvez isso não aconteça, né? A gente teve adiamento de um ano aí da edição 2020 e a gente sabe que burocraticamente, financeiramente, é difícil a inclusão de mais um esporte, mas o esporte já cumpre com todos os requisitos para se tornar um esporte olímpico. Então, mais cedo ou mais tarde, é bem possível que isso aconteça. A princípio, seria para 2024, mas a gente está num momento um pouco instável aí para afirmar qualquer coisa, para ter alguma notícia que confirme isso, mas é legal passar para vocês que o futuro é agora. O esporte aqui no Brasil, principalmente, está ainda dando pequenos passos, né? Vai evoluir muito ainda, vai chegar para as crianças, material, mas lá fora, né, a gente já tem vários países, como vocês podem ver aí nas fotos, que investem na iniciação esportiva já do salvamento aquático, com manequim menor. Esse manequim aí da foto, ele é adaptado para as crianças, está um pouco mais leve, um pouco menor. Então a gente luta hoje para que o esporte no Brasil também a gente consiga chegar nesse nível aí. Tá bom? Hoje é isso, pessoal. Muito obrigada aí pela participação de vocês, por estarem assistindo, isso para quem assistiu agora ao vivo, para quem vai estar assistindo depois. Tá? Eu estou deixando aí 2 canais que vocês podem entrar em contato comigo para tirar dúvidas, para ter mais informações sobre, que é o meu e-mail, tá? E o meu Instagram. Então fiquem super à vontade para me contactar e eu vou estar tirando as dúvidas extras de vocês, não só lá, mas também aqui agora, se sobrar um tempinho, tá bom? É isso, muito obrigada pela participação aí de todos. Thaís, muito obrigado. A gente já tem aqui pelo menos 3 perguntas. A primeira pergunta é do professor Braga. Ele gostaria de saber aonde que surgiu assim essa ideia de tornar a proposta do salvamento um evento competitivo. Se foi nos Estados Unidos, se foi na Austrália, você sabe dizer? Conseguiu me entender, Thaís? Guilherme, falhou um pouquinho. Tá, eu vou repetir. Não consegui entender a pergunta toda. Se você puder repetir. Tudo bem. Da onde veio essa ideia de tornar o salvamento aquático um evento competitivo? Então, lá naquele primeiro momento que eu passei para vocês, né, lá no 1891, as pessoas envolvidas com o salvamento na época queriam criar algo que pudesse estimular os guarda-vidas, as pessoas socorristas no geral, né, não só aquáticos, né, inicialmente, a terem um desempenho melhor, né, não só para o serviço cotidiano, mas também para a questão das capacidades e valências físicas, né? Que o que acontece, na verdade, muitas das vezes é que essas valências físicas elas não são treinadas tão bem quanto naquele início, quando é para passar num curso, por exemplo, né? Efetivamente as pessoas às vezes se descuidavam e não se mantinham tão motivadas a continuar trabalhando as suas valências físicas ali 100%. Então, a intuito do esporte inicialmente era de estimular que esses socorristas, né, que esses guarda-vidas, pudessem ter um aprimoramento ainda maior, né, e que pudessem se manter ativos por mais tempo, engajados num esporte que é super motivante, né, para eles, para uma motivação a mais ali para a rotina dos socorristas. Então, todas essas ideias foram sendo reunidas e aí chegamos efetivamente num esporte onde em 1900 a gente já teve o primeiro campeonato, né, reduzido ali, pequeno número de participantes ainda, mas aquele ali foi o caminhar da coisa, onde efetivamente acabou se tornando um esporte mesmo, e hoje já é reconhecido aí até pelo Comitê Olímpico Internacional. Legal, Thaís. A próxima pergunta é do professor Alan Novaes, vou colocar aí na tela, você consegue ler? Existem muitos profissionais que efetivamente trabalham com resgate aquático, competindo pela modalidade de salvamento aquático? Sim, sim. Nós temos, por exemplo, na nossa seleção da China, né, dos 7º Jogos Mundiais Militares, nós tivemos 3 integrantes do Corpo de Bombeiros Militares,
não só do Rio de Janeiro, mas também do Maranhão e de Goiás. Então, a gente já teve ali 3 participantes que dão serviço diariamente nas praias e competem no salvamento aquático em alto rendimento. Então, é bem comum, principalmente dos bombeiros militares, né? E também temos alguns guarda-vidas civis que se desdobram e também treinam, dão serviço, competem. Então, a gente já tem alguns atletas de alto rendimento, né? Como eu, que efetivamente entrei no edital e, e faço parte hoje como sargento da Marinha para ser atleta, basicamente, né? Para a gente competir no Brasil. Mas a gente tem também grande parte realmente ligadas ao sul. Nós atletas, a gente tem um caso de emergência. Isso é super importante também, porque temos habilidades físicas e temos preparação também efetiva para, numa emergência, estar agindo. Legal, Thaís. Vamos aqui à última pergunta do Gabriel, que inclusive é um dos palestrantes aqui do nosso seminário. Você sabe como é que funciona isso? Olha, essas leis, na verdade, eu acho que depende muito do estado, do município, tá? Pelo que eu sei, a maioria dos municípios e dos estados já tem essas leis de que realmente efetivamente precisa de um guarda-vida ali, de um responsável. Né? Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, eu desconheço qualquer ambiente aquático que não tenha a presença de um guarda-vida, né? Porque para cá já é algo bem batido. Tá? Eu não sei como isso acontece ao redor do Brasil. Tá? Eu acredito que tenha mesmo essa questão de uma lei até maior, mas eu posso falar aqui pelo Rio de Janeiro de que realmente é algo super extremamente necessário. Tá? Isso na verdade, pode vir até a ser multado, né? Então, isso é primordial, porque uma das leis, assim, né, que a gente leva é nunca nade sozinho. Por exemplo, eu mesmo, com toda a habilidade aquática que eu tenha, eu não posso sair nadando sozinha, porque pode vir a acontecer um mal súbito, pode vir a acontecer algo ali, uma cãibra, por exemplo, em ambiente como o mar, né? E isso já pode complicar absurdamente, né, a vida da pessoa. Então, nunca pode nadar sozinho, efetivamente, estar em ambiente aquático totalmente sozinho. Isso daí justifica a presença de um guarda-vida, de alguém especializado ali para agir durante uma emergência. Thaís, a gente não pode esquecer, né, que mesmo que você aparentemente esteja numa condição saudável, você pode ter um mal súbito, né? Então não é porque E você sabe nadar, que você está aparentemente saudável, que vai dar tudo certo. Pode ser que as coisas deem errado. sim, com Legal. certeza. Isso é um perigo muito eminente aí. Então a gente tem que estar sempre de olho e sempre acompanhado, principalmente se puder de alguém especializado ali que possa estar socorrendo. Alguma pergunta a mais, pessoal? Eu vou fazer uma aqui então, Thaís. Thaís, qual é o seu próximo desafio competitivo? Tem data, tem local já? A gente tá para aprovar, né, para confirmar o calendário, para ter um brasileiro em dezembro. Ainda é tudo um pouco incerto por conta dessa questão da Covid que a gente está vivenciando. Tá? A gente já tem o calendário do ano que vem, isso aí eu já posso afirmar para você. O Mundial Civil, tá? Que tem data já para acontecer na Itália. Temos esses Jogos Não Olímpicos que eu citei lá no início, né? Que já faz parte desse programa. Também vão acontecer nos Estados Unidos. Né? E a gente vai ter, ainda sem, provavelmente na Holanda, mas ainda sem confirmação efetiva, do nosso Mundial Militar. Esses são os 3 eventos enormes do ano que vem. Né? E para isso a gente está tentando que haja um brasileiro militar, né? Em dezembro desse ano, a gente já entre no cenário competitivo novamente, saia só desse período só de treinamento, que está sendo bom para poder evoluir, mas a gente precisa competir também. Thaís?
Thaís, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, parabéns pela sua apresentação. Pessoal, depois aí sigam a Thaís nas redes sociais, ela é muito solícita, eu tenho certeza que vai responder todas as perguntas. Deixa eu colocar a consideração aqui do Lucas rapidinho. A gente até faz algum tipo de discussão sobre prevenção de afogamentos nas nossas aulas, mas realmente a modalidade em si, talvez com uma modalidade, com uma disciplina optativa, alguma coisa assim seria bacana. Thaís, obrigado, tá bom? Um grande abraço.